Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus, uma certa vez, ele disse assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem te atemorize. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos para ler um versículo da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um versículo muito conhecido, meus amados irmãos. Porém, essa palavra é fiel para nos renovar cada dia. O livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. É muito conhecido esse versículo. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu vou ler, os irmãos somente meditam, amém? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Amém? Podem sentar, meus amados. Louvamos e agradecemos a Deus, amados, porque é esta palavra quem tem nos sustentado. Eu comecei neste versículo e veio à minha mente Jeremias 29:11. O pensamento de Deus acerca de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E neste versículo, amados, nos diz, nós entendemos pelo Espírito de Deus, Deus falando a respeito do pensamento dele acerca da minha vida, acerca da tua vida, acerca de nossas vidas. E ele diz assim: pensei que os meus pensamentos acerca de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, a fim de vos conceder aquilo que deseja o vosso coração. E hoje, amados irmãos em Cristo, o Senhor, através deste culto de adoração, Ele quer que nós vamos nos desligar de tudo, para que nós possamos entender a vontade do Senhor em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos ensina na sua palavra, em Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que vós possais experimentar a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. Mas, meus amados, para que nós possamos experimentar a vontade do Senhor, é necessário nós esvaziarmos de nós mesmos. Esvaziar as nossas vontades, tradições. Lá no livro de 1 Pedro, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 1, versículo 18, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados de vossas vã maneira de viver, que por tradições de vossos pais recebeste, mas foi com precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, amados, quando nós entendemos esta palavra, nós nos submetemos a Deus. Deus é fiel para realizar coisas grandes. Sabemos que o adversário está aí lutando contra as nossas vidas, mas quando nós entendemos
que maior é que está conosco, nada pode nos parar. Aleluia! E aí, amados, foi falado aqui já hoje, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, e lançando as vossas ansiedades no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Mas o versículo 8, amados, diz assim: mas sejais sóbrio, porque o adversário anda de redor de vós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, amados, precisamos estar constantemente vigiando. A palavra de Deus nos diz, Senhor Jesus ainda andando sobre a terra, Mateus 7,13, ele disse: vigiai e orai, para que vós não venham cair em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, amados, temos que estar vigiando constantemente, e muitas vezes precisamos renunciar a nós mesmos a cada dia. Então o adversário está aí, mas ele não tem força alguma sobre nossas vidas quando nós estamos em vigilância, orando, buscando a graça do Senhor. E para que nós possamos obter isso, somente renunciando a nós mesmos. Jesus estava sobre a terra ainda ministrando ali, e ele disse em Marcos 8, 34 ao 36. Ele disse: aquele que quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo. Glória a Deus. Toma a sua cruz de cada dia e me segue. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida, por amor a mim e ao Evangelho, este a salvará. Porque de que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Hoje o Senhor nos ensina, amados, porque Deus nos ama. Provérbios 3, 11 e 12, o Senhor nos diz: filho, não rejeite a correção do Senhor, nem te noje a sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Glória a Deus, aleluia. E às vezes não vigiamos. Estamos passando em provações e às vezes começamos a murmurar. Mas o Senhor nos ensina, meus amados irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, nos dizendo: em tudo dê graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Seja qual for a situação, glorifique e exalte ao Senhor. Quando Paulo ali escrevendo aos Coríntios, ele começa a instruir ali a igreja de Coríntios, e ele diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13, ele diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus elevou aquele, pois, que procura estar de pé. Aí ele fala: se cuida para não cair. Porque na verdade não vem sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado acima do que vós possais. Porque também nas tentações Deus vos dará escape para que vós possais suportar. Deus, por amor à tua vida, à minha vida, jamais permitirá processo ou prova que você não possa suportar. A cada prova, a cada luta, a cada obstáculo que Deus permite na tua vida, na minha vida, é para que nós possamos aprender. Havia um homem chamado Salomão, e ali ele escreveu Provérbios 4:18, ele diz assim: a vereda do justo
é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até chegar dia perfeito. Aleluia. Filipenses 1,6 diz: tendo por certo isto mesmo, aquele que começou a boa obra em Glória a vós, Deus. a aperfeiçoará até o dia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje foi falado aqui, amados, a respeito de um homem chamado Bartimeu. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem era cego, não é isso? E ali ele estava no meio daquela multidão. Diz a palavra de Deus: quanto mais ele clamava, a multidão o impressionava para que ele se calasse. Mas ele não olhou para aquela multidão. Ele estava cego, visualmente, materialmente dizendo, humanamente. Mas eu entendo que ali os olhos espirituais deles estavam abertos. Porque ele viu falar que onde Jesus passava, alguma coisa acontecia. E se hoje Jesus é na tua vida, é porque Deus tem coisas grandes para realizar na tua vida. Porque fiel é as promessas de Deus. Então a necessidade, amados, de estarmos a cada dia renunciando à nossa própria vontade. Paulo, ele começa a relatar o sentimento de Cristo. E ele diz ali, em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 14, ele diz assim: de sorte que em vós haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante ao homem, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, Glória a Deus. e Aleluia. morte de cruz. Aleluia. Amados, o segredo está na obediência. Aleluia. O Senhor Jesus não precisava de passar por nada disso, mas por amor à tua vida, por amor à minha vida, Ele passou isso para nos dar exemplo. Glória a Deus. E aí, Aleluia. Ele foi morto, morte de cruz. Mas não parou aí, amados. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, e ele me relatou que ele tinha perdido a esperança. Estava passando por muitos processos e tinha perdido a esperança. Ele já me conhecia, sabia que eu servia a Deus, e eu falei para ele: mas a minha esperança também morreu. E ele regalou o olho para mim, meus amados, disse: mas você é crente? Falou: eu sou crente sim, mas a minha esperança, ela morreu, mas ela ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai como meu advogado. E se você crer, Deus pode fazer coisas grandes na sua vida. E aí, amados, podemos falar do amor de Deus. A palavra de Deus nos diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crê já está condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporemos as nossas mãos sobre os enfermos e os curaremos. Deus nos deu este poder. Só precisamos exercitar. Hoje foi falado aqui da fé. O que é a fé, meus amados? A fé é trazer à existência aquilo que não existe para nossas vidas. Eu não sei o que você está pedindo a Deus. Eu não sei
qual é a tua necessidade, mas eu quero dizer para você que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para realizar, pois em Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria o Senhor e não faria, porventura falaria o Senhor e não confirmaria. Só que o nosso problema, amados, é que nós queremos que seja no nosso tempo. E Eclesiastes diz que há tempo determinado para todas as coisas. Então continue glorificando, exaltando o Senhor. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele foi morto, morte de cruz. Mas aí, amados, seguindo essa passagem, diz que Deus foi e o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todos os joelhos, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Aleluia! E aí Paulo ainda vai e diz mais: olha, de sorte que vós foste obedientes, não somente na minha presença, mas muito mais na minha ausência. Para quê? Para que o operar de vossa salvação seja no temor e no tremor. Por quê? Porque Deus é quem opera em vós, tanto no querer como no efetuar. Para quê? Para que se cumpra a sua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Entende? Porque nós precisamos renunciar a nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes Deus cria situações e nós não entendemos. Mas, amados, quando Deus manda, não precisa entender, só obedeça. Depois Deus faz entender. Eu, amados, quando esta igreja estava do outro lado, eu vim testemunhar que eu passei 18 dias na UTI, entubado, desenganado pelos médicos. Eu peguei uma pneumonia bacteriana. Meus amados irmãos, no segundo dia que eu estava na UTI, eu peguei, louvado seja o nome do Senhor, uma insuficiência renal. O meu rins parou e eu tive que fazer hemodiálise. Eu tive uma insuficiência cardíaca, porque como o meu pulmão estava muito fraco, o meu coração teve que trabalhar em ritmo mais acelerado para poder compensar. Louvado seja o nome do Senhor. E o meu coração, ele enfraqueceu. Tem um músculo do meu coração, ele enfraqueceu, porque ele não conseguiu dar conta do processo que o pulmão tinha que ser feito. A igreja entende que cada um de nós temos algo a fazer. Então nós precisamos juntos, cada um exercer o seu papel. Então esta situação, Deus nos ensinou que cada membro tem uma obrigação a fazer. Cabe a nós buscar a Deus aquilo que vai glorificar a Deus através de nós nos submeter. E aí, amados, o que acontece? O meu coração, ele ficou fraco, gerou uma insuficiência cardíaca. E aí, meus amados, me deu uma anemia profunda, me deu um enfisema pulmonar, eu tive uma infecção urinária, fora a artrite reumatoide. Meus amados, o meu corpo ele foi bombardeado com enfermidades. Meu irmão, na época, perguntou ao médico se isto seria muito grave. O médico falou: não é grave, é gravíssimo. O seu irmão teve o corpo bombardeado de enfermidade. O corpo do seu irmão, ele entrou em colapso. Então, meus amados, ali o médico falou aquilo e ele disse assim: olha, perante a medicina nós usamos todos os recursos e nós não podemos fazer mais nada, só depende dele.
perdi 28 quilos, amados, e ali, amados, depois de 18 dias, para a surpresa do homem, e ali o Senhor abriu os meus olhos novamente, e o nome de Deus foi glorificado. E é interessante, amados, Deus muitas vezes Ele não vai te livrar da situação, mas Deus nos livra dentro da situação. Ali, amados, eu comecei a usar fralda, eu dependia de balão de oxigênio, eu não andava, não falava, foi colocado uma traque no meu pescoço, mas eu estava ali glorificando a Deus. Não falava. Mas quando eu acordei ali do coma, o meu cérebro mandava mensagem para minha mão, e eu não fazia isso. Porque os meus nervos, eles trofiaram tudo, ficaram tudo travado. E eu não conseguia, não falava. E quando eu acordei, Deus não permitiu que ninguém ali estivesse comigo para poder me orientar. Porque eu precisava ter um particular com Deus. Nós precisamos ter um particular com Deus. No livro de Mateus 6,6 diz: quando orar, entra no teu quarto, tranca a tua porta e fala com teu pai em secreto, porque no oculto ele te ouvirá. E ali, amados, o que aconteceu? Eu comecei a perguntar para Deus. Você já passou em situação que você fica perguntando para uma pessoa, pergunta, ela não responde? Isso gera um desconforto. Ali gerou um desconforto para mim, porque eu estava perguntando para Deus. E aí, amados, começou a vir angústia, tristeza. Eu comecei a ficar muito triste, muito angustiado. Mas naquele momento, meus amados, veio 2 versículos na minha mente. Eu creio que o próprio Deus. Salmos 46 primeiro. Eu sou refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor me deu também naquele momento, amados, Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Isso é fé. E ali, amados, eu me lembro que eu já vi muito, eu já falei isso, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele conhece todas as coisas. No livro de Provérbios 15, versículo 3, diz assim: os olhos de Deus estão sobre todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Deus está vendo sim esse processo e Ele é fiel para te dar vitória. O livro de Lucas 8,17 diz: não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, e não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Hoje foi falado no início aqui que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, pois tem o poder de penetrar na divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta a discernir pensamentos e intenções do coração. Porque não há nada encoberto diante do Senhor. Antes, todas as coisas, elas estão nuas e patentes aos seus olhos, com quem temos de tratar. Aleluia. E aí, amados, eu já vi pessoas dizendo assim, e não sou contra, devemos respeitar a posição de cada um. Eu já vi pessoas enfermas dizendo assim, está no leito e diz: Senhor, se o Senhor me tirar desse leito, eu vou falar do teu amor. Glória a Deus. Eu vou falar que o Senhor cura, salva, liberta, transforma e leva para o céu. Glória a Deus. Só que a minha oração não foi essa, Marcos. Eu lembrei daquela promessa que Deus diz que se eu perseverar até o fim, este corpo corruptível,
Por quê? Porque aceita enfermidade, aceita dores. Às vezes pessoas lançam palavras sobre nós nos entristecemos, não é assim? Provérbios 18, 19 diz que o coração de um irmão ofendido é mais difícil conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos das portas de um palácio. Então eu tenho que entender que você é propriedade de Deus. E eu tenho que saber como falar com você. Ainda que a palavra de Deus nos diz que nós temos que estar exortando uns aos outros. Hebreus fala claramente isso. Louvado seja o nome do Senhor. 11 diz: na verdade, toda correção ao presente, ela não parece ser de gozo, mas depois produz um fruto pacífico nos exercitado por ela. Eu só aceito correção se eu tenho o Espírito Santo. Se eu tenho um coração soberbo, eu não aceito, irmão. Olha o que Tiago diz em capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos de coração, porém dá graça aos humildes. Que nós possamos buscar essa humildade em Cristo, para que o Senhor possa operar maravilha em nossas vidas. Porque esta é a vontade do Senhor. Já foi falado aqui: pensei que os meus pensamentos acerca de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, a fim de vos conceder aquilo que deseja o vosso coração. E para que nós, amados, possamos entender o trabalho de Deus, nós precisamos de sair do nosso natural e entrar no sobrenatural de Deus. E como nós fazemos isso? Através da oração, buscando a graça e o conhecimento do Senhor. Paulo, ele diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então Deus quer nos levantar para que nós possamos levar esta palavra pelos 4 cantos da terra, como já foi falado aqui. Foi falado aqui, Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Estava ali, amado, naquele hospital. E aí eu falei para o Senhor: Senhor, o Senhor tem uma promessa na minha vida, de que se eu perseverar até o fim, o Senhor trocará esse corpo por um corpo incorruptível, um corpo semelhante ao do Senhor. O Senhor diz na sua palavra que todas as minhas lágrimas serão enxugadas, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá tristeza. Ali nós poderemos dizer: santo, santo, santo é o Senhor. E veremos o Senhor como Ele é. É promessa de Deus na tua vida, na minha vida. E ali, amados, eu escolhi adorar a Deus. E ali, amados, depois daquele processo, mesmo com enfermidade, ali eles me furando constantemente, injeções, tomando soro, eu estava glorificando a Deus. E quando eu saí ali da UTI, porque eu fiquei 18 dias entubado, depois mais 3 dias, 21 dias na UTI, fui levado para um quarto. Nesse quarto eu fiquei mais 13 dias, deu 34 dias ali no hospital. E depois eu fui levado para minha casa. Ali foi home care, ali teve enfermeira, teve fisioterapeuta, teve fonoaudióloga, nutricionista, médicos foram ali cuidar de mim. E Deus, Ele preparou tudo. Amados, mas uma coisa que me chamou a atenção, amados, que quando eu fui para o quarto, eu não sabia que quando você coloca aquele tubo ali no pescoço, você não consegue falar. E ali eu tive uma visão. Ali no quarto eu tive uma visão. Amós 3:7 diz que certamente que o Senhor Jeová, nosso Deus,
Ele não faz coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos e os profetas. Eu estava deitado ali naquele leito, e eu me via saindo do meu corpo, e eu fiquei nesta posição, e ali eu vi um ser celestial. Acredito, amados, que era um anjo. E esse ser olhava para mim. Eu, se disser para os irmãos que eu vi os olhos dele, eu não via. Mas sabe quando você olha para um lugar e você entende que ali eram os olhos dele fitados sobre a minha vida? E eu perguntava para o Senhor: Senhor, o Senhor não vai me dar mais oportunidade de falar da tua palavra? Perguntei, amados, cerca de 3 vezes. E ali o Senhor não me respondeu. O silêncio de Deus não quer dizer que Deus não está ouvindo. Muitas vezes Deus está nos provando. Quantas vezes eu acredito que alguns irmãos devem ter passado por essa experiência. Nós estamos orando, parece que o céu está de bronze. Parece que a nossa oração não sai. Mas Deus está ouvindo sim, porque Isaías 59, primeiro diz que o seu ouvido não está gravado para que não ouça, nem a sua mão encolhida para não poder salvar. Deus está ouvindo o clamor desta igreja. Aleluia! E ali, amados, fiquei perguntando, e Deus não me respondeu. E aí aquela visão acabou. Mas eu queria a resposta. Quem é que pergunta e não quer resposta, não é isso? Se nós perguntamos é porque nós queremos uma resposta. Mas Eclesiastes diz que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E aí, meus amados, passou um tempo, entrou uma enfermeira naquele quarto. Aquela enfermeira olhou para mim, me deu um sorriso. Amados, humanamente, eu nunca vi um sorriso daquele. Eu entendi naquele momento que aquele sorriso era de Deus para mim. E ela falou assim: seu Arnaldo, o Senhor vai falar hoje. E ali, amados, eu até então não sabia, a tráquea era um tubinho, ele fica aberto e você não consegue falar. E aquilo ali é para ajudar a minha respiração. E ela veio, tampou. E como eu havia, amados, falado, se Deus daria a oportunidade de eu falar da sua palavra, eu achei injusto eu falar de qualquer coisa que fosse. De pai, mãe, filho. E ali, amados, tinha um celular, e eu ainda com dificuldade de falar, eu não conseguia mexer os dedos ainda, e eu pedi, não me lembro quem, essa pessoa chegou e apertou ali no áudio ali, e eu senti a necessidade de falar algo, porque havia feito um grupo, meu irmão fez um grupo relatando a minha situação ali naquele leito. Amados, eu perdi 28 quilos ali naquele hospital. E aí, amados, quando apertou ali o áudio, o Senhor me deu naquele momento, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Tinha muitos orando por mim. Eu acredito que chegou ao conhecimento dessa igreja, e essa igreja também estava orando. E aí, amados, Deus me deu esta palavra: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Sabe por quê, amados? O nosso coração é terrível. Nós começamos a alimentar coisas negativas, esquecemos da glória de Deus. Por isso que Jesus disse em Mateus 15, 19: do coração procede todo mau pensamento.
pensamento de morte, adultério, prostituição, falso testemunho, blasfêmia. Jeremias, ele disse 17:9, enganoso é o coração do homem e perverso, quem o conhecerá? Então, quando o Senhor diz que nós lançamos as nossas ansiedades nele, diz, e a graça de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. Foi isso que Deus fez ali no hospital. O Senhor guardou meu coração para que eu não alimentasse pensamentos negativos. E aí, amados, naquele leito, depois de Deus ter feito tudo isso, amados, um certo dia ali, eu ouvi uma voz dizendo que eu não conseguiria, que eu era um derrotado, que eu não ia sair daquela situação. Sejais sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor de vós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele está ao nosso derredor, porque em Salmos 34, versículo 7 diz que o Senhor acampa o seu anjo ao redor dos que o temem e os livra. E ali, amados, Deus me trouxe uma palavra naquele momento, e eu pude resistir ao diabo, e ele fugiu de mim, porque o Senhor me deu 1 João 4:4, filhinhos sois de Deus, e já tendes vencido, porque o que está em vós é maior do que o que está no mundo. O que está em ti é maior do que está no mundo, ainda que venha o mundo contra a tua vida. Lá em Romanos 8:31 diz, louvado seja o nome do Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados, ainda que o inferno faça reuniões, ainda que o mundo todo venha sobre nossas vidas, contra nossas vidas, Deus sendo o nosso general, nada pode nos deter, porque fiel é a promessa do Senhor. E aí, amados, depois de todo esse processo, eu fui para casa, fiquei 2 meses ali, e o que aconteceu? Deu 2 meses, a minha pressão, ela subiu muito, e a minha saturação caiu para 77. Para os irmãos fazerem uma ideia, a saturação ela tem que ser de 90 a 100, 90 ao mínimo e 100 o máximo, que é o quê? É o nível de oxigênio que é mandado para o nosso sangue para poder alimentar o nosso cérebro, senão você pode infartar, pode vir até óbito. E ali foi chamada a ambulância, me levaram urgente ali para o hospital, porque isso gerou vômito, isso gerou diarreia, eu não conseguia falar porque eu não tinha ar. Quando eu cheguei lá, meus amados, que foram feitos os exames, o que aconteceu? O médico falou, você está com focos de pneumonia, o seu pulmão está congestionado novamente, porque eu peguei uma pneumonia bacteriana, foi uma bactéria que gerou tudo isso. E aí, amados, ele falou, você vai ter que submeter a um processo, e nesse processo, nós vamos te dar uns comprimidos, você vai ter que ficar aqui mais ou menos uns 7 dias. E nesses 7 dias aí, se no período a gente não conseguir eliminar esta água que está no seu pulmão, nós vamos ter que colocar uma mangueira para drenar essa água, para que volte à normalidade. Eu falei, tudo bem. Quando foi 7 horas da noite, amados, eu fui internado. Quando foi no outro dia, veio a doutora Joyce, e ela me examinou. E eles falou que eu ia ficar 7 dias para essa recuperação. E ela me examinou, a minha saturação estava 98. 98, e a minha pressão 12/8. E ela fez outros exames, olha o mistério de Deus. Fez outros exames lá, e falou assim, seu Arnaldo, não tem por que a gente segurar o senhor mais aqui. Eu vou fazer a sua alta e o irmão vai embora. E você vai embora. Eu falei, tudo bem. Meus amados, Provérbios 16, primeiro, diz que muitas são as preparações do homem, mas do Senhor vem a resposta da boca. Aquela mulher falou que eu ia sair. Irmãos, eu fiquei 7 dias ainda naquele hospital. Mas eu estava bem. Estava comendo, bebendo, dormindo.
Mas eu estava bem. Agora, olha o mistério de Deus. Quando eu saí ali da UTI, que eu fui para o quarto, depois eu fui para casa, em 2 meses eu já estava andando, já estava falando, já estava me alimentando, fora do balão de oxigênio, foi tirado tudo. E com 2 meses Deus permitiu isso. Mas qual é o propósito de Deus de ter me levado ali, quando foi no outro dia eu estava bem? As pessoas que cuidaram de mim ali na UTI, começaram a ser avisadas. Lembra do seu Arnaldo que estava naquele processo, saiu daqui de cadeira de roda, usando fralda? Então, ele teve umas complicações na sua saúde e voltou para cá. E aí eles foram avisados, e ali o pessoal que cuidou de mim ali, enfermeira, médico, começaram a me visitar ali. Ô, seu Arnaldo, pá. E teve uma enfermeira que nos chamou a atenção, porque ela, quando olhou para mim, eu vi que os olhos dela começaram a lacrimejar. E eu lembro que foi, pensa. Falei, seu Arnaldo, o Senhor é um milagre. Glória a Deus, aleluia. Seu Arnaldo, o Senhor é um milagre. Seu Arnaldo, o Senhor entrou aqui, o Senhor pegou uma pneumonia bacteriana, por causa dessa bactéria que te pegou. Seu Arnaldo, no segundo dia na UTI, o seu rins parou, você tem que fazer hemodiálise. O senhor pegou uma insuficiência cardíaca. O senhor pegou uma anemia profunda. O senhor pegou uma enfisema pulmonar. O senhor tinha uma infecção urinária. Fora a artrite reumatoide que o senhor já tinha. O seu corpo foi bombardeado com enfermidade. O seu corpo entrou em colapso. Seu Arnaldo, deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que entram aqui nesse hospital. Nós fazemos todos os procedimentos e a gente perde eles. Eles partem. E o Senhor está aqui, o Senhor é um milagre. Aleluia. Se você crê, meus amados, Deus pode fazer um milagre na tua vida hoje, porque Ele é fiel. Aleluia. Então, muitas vezes, eu não entendi naquele momento, mas Senhor, estava indo tudo tão bem. E agora estou voltando, e eu lembro que eu falei, Senhor, não estou entendendo nada, mas glorificado seja o teu nome. Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados por seu decreto. Meus amados, ali nós falamos o amor de Deus para médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, fonólogos. Eu falei do amor ali para todo mundo. E o nome de Deus foi glorificado. E é interessante, amados, que a minha filha, eu orando, a minha filha foi para um centro de macumba. A minha filha, ela chegou aí para o complexo do Alemão. E a minha filha nunca quis saber de Deus. Mas antes de tudo isso acontecer, um dia eu estava trabalhando, e ela ligou para mim e disse que tinha me visto em um caixão. E aí eu falei para ela, é bênção. Porque viver é Cristo, morrer é Deus. Glória a Deus. Então, bom amado, quando nós temos certeza da nossa salvação, nós temos a palavra de Deus como regra, prática e fé. Se eu obedeço às regras, se eu a pratico, mediante a minha fé, eu creio que um dia eu vou morar no céu. Eu creio que essa igreja também. E ali, amados, Deus mostrava em sonho para ela. E aí eu falei para ela assim, não, calma o teu coração. Deus muitas vezes nos mostra algo, não que aquilo vai acontecer, mas que através da tua oração, Deus pode dar vitória. No livro de Tiago, amados, 5,16 diz assim, confessemos os nossos pecados, um para o outro, e oremos uns pelos outros. Por quê? Porque a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E ali, amados, eu fui conversando com ela, quando foi na outra semana, ela teve o mesmo sonho. E ela ligou para mim novamente, e eu falei, não, esteja orando, o que tiver que acontecer, vai acontecer, mas eu creio que a tua oração vai contribuir para que Deus faça a sua vontade. Amém? Amém. E aí, passou um tempo, eu fui
internado, e eu conversando com ela, ela pegou e quando viu ali, ela falou assim, meu pai vai partir. Eu vou perder meu pai, e ela falou assim, eu não tenho estrutura. Ela falou que orou para Deus e falou, eu não tenho estrutura, Senhor, para perder meu pai. E aí, amados, passou alguns dias, eu ali naquele processo, eu estava em coma ainda, não sabia o que estava acontecendo, e ela falou para mim que chegou um dia, ela pegou e falou, Senhor, eu não tenho estrutura, mas se for da tua vontade, só me dá a estrutura para me passar por isso. Eu não sei o que você está passando hoje. Talvez você tenha dito assim, eu não tenho estrutura, mas pede estrutura para Deus. Ele é fiel para dar vitória. E ali, amados, passou uns dias, ela falou, pai, passou uns dias, o Senhor abriu os olhos e eu glorifiquei a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, Deus faz essas coisas, porque Ele é fiel. Temos levado esta palavra e temos visto pessoas sendo transformadas pelo poder que há na palavra de Deus. Amém? Então, amados, eu antes zombava, escarnecia o povo de Deus. Estudei numa escola ali no Padre Conrado e ali eu fui expulso, porque eu aprontei muito ali, entendeu? Eu acho que a irmã deve lembrar do inspetor Flávio, lembra? O senhor é um grandão, não é isso? E ele conversava muito comigo. E ele, como inspetor, ele tinha que cuidar ali. E ele conversava muito comigo. Ele chegou uma vez assim, Arnaldo, eu tenho que exercer a minha função. Não faz isso. Eu vou ser obrigado a te prejudicar, porque senão eu vou ser prejudicado. Às vezes tem pessoas assim que são tranquilas, né? Mas sempre tem alguém que cuida. Deus, desde ali, amado, Ele já cuidava de mim. Zombava, escarnecia. Eu pegava uma Bíblia não, um dicionário da língua portuguesa, acho que é Aurélio, não é isso? Que meu pai tinha, do tamanho dessa Bíblia, irmãos. Meu pai tinha um paletó preto, e eu colocava, e tinha um pessoal próximo ali que era um evangélico, e eu zombava, escarnecia, entendeu? E eu achava que aquilo era bom, porque as pessoas às vezes olhavam e me aplaudiam por aquilo ali. E quando eu acabava de fazer aquilo ali, muitas vezes, nunca relatei isso para ninguém, e eu entrava dentro do meu quarto e eu chorava angustiado, porque eu estava tocando na menina dos olhos de Deus. Fiz crente chorar, amados. E hoje, para a glória de Deus, Deus nos levanta para resgatar pessoas que estão oprimidas. Né? Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 4:4, nos quais os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Glória a Deus. A minha mente estava cauterizada. Eu queria ser glorificado, essa é a verdade. Eu queria ser aplaudido e fui muitas vezes. Mas quando eu entrava no meu quarto, a angústia, a tristeza vinha e eu não entendia. Mas aconteceu o Salmo 103:10 na minha vida. Deus não me tratou segundo os meus pecados, nem me atribuiu segundo as minhas iniquidades, mas me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que se eu cresce eu não viesse perecer, mas ter a vida eterna. Aleluia! E essa palavra se estende para toda a igreja. Deus, Ele é fiel. Hoje, amados, eu posso dizer que a alegria que eu senti mesmo ali naquele leito, com dores, eu senti a presença de Deus. Eu lembro um irmão que chegou ali e começou a conversar comigo e falou, o irmão estava preocupado que o irmão vinha aqui para trazer uma palavra de consolo. E o irmão que me consolou, olha o estado do irmão. Eu falei, irmão, é porque o que está em mim é maior que está no mundo. Aleluia. Paulo, ele disse em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, porque nós temos um tesouro guardado em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de mim? Não, seja de Deus. Aleluia.
Aí ele vai falar, porque nós em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos. Quantas vezes, amados, olhamos para um lado, para o outro, parece que não tem saída, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque maior é o Senhor que está em nossas vidas. Aleluia! Quando temos esta certeza, nada, ninguém pode nos deter. Paulo ele disse: o que nos poderá separar do amor de Cristo? A angústia, a perseguição, o perigo, a espada, a fome, a nudez. O que nos poderá separar do amor de Cristo? É uma pergunta. Aí ele fala: porque nós somos todos os dias entregues à morte, como se fosse uma ovelha levada ao matadouro. Aí depois que ele fala tudo isso, amados, ele fala: mas em todas essas coisas, ele não diz que é vencedor, não. Ele diz assim: mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, na pessoa bendita do Senhor Jesus, que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Às vezes, amados, nós não vigiamos e lançamos palavras que entristecem a Deus. Olha o que diz em Provérbios 18, 21. A vida e a morte está no poder da língua, e os que a amam comerá do seu fruto. Qual é o fruto que você tem gerado através da tua língua? Nesta noite, glorifique e exalte e bendiga o nome do Senhor. E aí, amados, acompanhando, seguindo o raciocínio de Paulo, ele diz: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o Deus que nós servimos. Mas houve, amados, uma renúncia. Houve uma renúncia. Paulo ele disse ali em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo eu, não, Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, que eu vivo como homem, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus, aleluia. Amados, esse homem foi perseguido, mas ele perseverou. Olha o que ele diz lá em 2 Coríntios 12, ele falou assim: olha, por causa das excelências, das revelações que Deus me dá, para que eu não me exaltasse, Deus permitiu um espinho na minha carne, e até mesmo que mensageiros de Satanás me esbofeteassem. Esse homem foi esbofeteado. Esse homem, amados, sofreu naufrágio. Esse homem, amados, ele foi preso, ele foi açoitado, mas ele não negou o nome do Senhor. E aí, amados, ele diz: olha, por causa desse desconforto que gerou, a palavra de Deus diz que Paulo chegou a ele falando: eu cheguei a orar cerca de 3 vezes. A palavra de Deus não diz que ele orou 3 vezes, diz que ele orou cerca de 3 vezes. Pode ser que ele orou mais de 3 vezes, nesse sentido. E aí o Senhor Jesus responde a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Hebreus 4,15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus, No aleluia. livro de Isaías 53, 7, pois que há tempo de falar e há tempo de calar. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele foi oprimido e ele foi afligido, porém não abriu a sua boca. Aleluia.
como um cordeiro foi levado ao matadouro. Glória a Deus. E como uma Aleluia. ovelha muda, ele foi colocado diante dos seus tosqueneadores. E ainda assim não abriu a boca. Glória a Deus. Por amor a você. Oh, E por glória a amor a- Deus. Que amor é esse, amados? Aleluia. De deu a sua própria vida. Jesus é nosso amigo. Louvado E amados, para finalizar essa mensagem, o Senhor me dá aqui João 15, versículo 13 ao 17. O Senhor Jesus, ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, Glória a Deus. senão aquele que deu a sua vida por seus amigos. Glória a Deus. Aleluia. Vós sereis meus amigos, Glória a Deus. se fizerdes o que eu vos mando. Aí ele vai e fala: já não vos chamarei mais de servo. Por quê? Porque o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor. Aí ele fala: mas vos tenho chamado de amigo. Glória a Porque Deus. tudo quanto Aleluia. eu ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Nós temos tudo aqui, amados. Aí ele diz assim, e não para assim, não para ainda. Ele vai falar: ó, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. E no 17 ele diz: uma coisa vos ordeno, amei-vos uns aos outros. Que nós possamos estar um ajudando o outro, para que naquele grande dia, amados, juntos poderemos contemplar a face do nosso Senhor. Amém? E assim, eu agradeço essa oportunidade, essa rica oportunidade, e que nós possamos a cada dia estar dando lugar para ouvir a voz de Deus falando conosco. Amém? Deus abençoe. As palmas de